Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nossa lição de adolescência, na nossa aula preliminar. E hoje iremos falar da lição de número 5 do dia 30/10 de 2022, que tem como título o caráter cristão. Vamos aprender o que é caráter, as características do caráter cristão e o cuidado com as tentações. Então, é importantíssimo o adolescente ter este conhecimento do que significa o caráter cristão. Então, existe o caráter e existe o caráter cristão. E, por certo, já ouviram falar de uma pessoa sem caráter, uma pessoa mau caráter, uma pessoa de caráter e uma pessoa de bom caráter. É o que iremos falar na lição de hoje. Desde já peço encarecidamente as orações, ore por mim e por uma família. Somos carentes das orações dos santos e acreditamos que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Quero lhe pedir a você também aí que está aí assistindo agora, se inscreve aí no canal, deixa o seu legal, compartilha, comenta aí também e juntos vamos propagar a palavra do Senhor. Vamos usar essa ferramenta que são as redes sociais para propagarmos a palavra do Senhor. Faça a sua parte aí, assista o vídeo, depois compartilha, dá um legal e comenta também para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. O caráter cristão, baseado em 2 Pedro 1:8, é bom também que se faça a leitura. E a nossa mensagem diz assim, em Provérbios 21:3, Provérbios 21:3. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Provérbios 21:3. O primeiro tópico desta lição traz o conceito de caráter. O que é caráter? Para o professor, que é muito interessante o professor começar também na sala de aula fazendo esta abordagem, colocando essa discussão para ver o entendimento dos adolescentes. Pode ser ali no quadro de giz, pode ser em pergunta. O que é caráter? Para ver se ele sabe diferenciar o que é um bom caráter, o que é um mau caráter, uma pessoa de caráter, uma pessoa sem caráter. E quais são essas características também de uma pessoa de um bom caráter. É bom também que possa fazer a pergunta dando um exemplo. Dê um exemplo aí de uma pessoa de bom caráter e de uma pessoa de mau caráter. É bom também fazer esse tipo de pergunta para que os adolescentes eles se sintam bem em também participar ali da aula. Mas vamos lá. Mas de fato, o que é caráter? E antes de eu iniciar aqui a lição, eu já quero dizer que existe uma diferença entre caráter e personalidade. O caráter que a gente vai falar aqui agora, depois eu falo sobre a personalidade. E também existe uma diferença sobre os tipos de temperamento. São outras coisas, os temperamentos. Existe temperamento, existe o caráter e existe a personalidade. Vamos falar aqui o que é caráter. Aí logo após a gente vai falando um pouquinho de personalidade e um pouquinho também de temperamento. Para a gente identificar na nossa sala de aula os alunos que têm temperamentos diferentes e como nós agirmos com esses tipos de alunos que têm temperamentos diferentes, como lidar com cada um deles. O que é caráter? O Simão ele traz aqui que é
um conjunto de características que estão relacionadas com a índole. Então, caráter e índole, a gente já pode fazer uma associação, uma fusão aqui de caráter e índole, que são praticamente as mesmas coisas. E com a moral de um indivíduo, também faz parte esta relação de caráter, de moral e de índole. Então, uma pessoa que tem um bom caráter, ela tem uma boa índole e ela pratica a moral. O caráter da pessoa refere-se a todas as suas decisões e pode ser traços positivos ou negativos. Então, por que positivo e negativo? Porque existe o bom caráter e o mau caráter. Então, a gente está trazendo aqui características de caráter. Vamos lá. A criança ao nascer não tem seu caráter formado. A criança, quando nasce, ela não nasce com caráter formado. Isso não é inato da criança ou da pessoa, do ser humano. A gente não nasce já com um caráter. A gente não nasce assim, dizendo, não, essa pessoa está no seu DNA, que vai ser uma pessoa boa, que vai ser uma pessoa honesta, que vai ser uma pessoa verdadeira. Isso faz parte do caráter. E a pessoa não nasce com isso. Ninguém nasce assim, olha, o médico não diz para os pais, olha, está aqui no DNA desta criança que ela vai ser uma criança verdadeira, que ela vai ser uma criança honesta, que ela vai ser uma criança justa, ou ao contrário. Então, não nasce com isso. O caráter, ele é formado. Vamos lá. Cada pessoa vai ter o seu caráter moldado ao longo da vida, por meio dos valores que irá aprender e das suas experiências pessoais e familiares. Então, o caráter, ele é formado ao longo da vida. Então, no ambiente, a princípio, familiar, que é o mais próximo, é o primeiro ambiente mais próximo que a criança está inserida, o ambiente familiar, é importante que você também registre isso. Então, o meu caráter vai ser formado primeiro aonde? Primeiro no ambiente familiar. Vai ser formado ali. Depois do ambiente familiar, aí tem o ambiente social. Aí neste ambiente social, a gente pode ver que existe o ambiente da igreja, que a comunicação, que o relacionamento acontecerá na igreja e na sociedade de uma forma geral, que a gente pode colocar a escola e os amigos e amigas de rua, na rua do seu bairro. Então, essas associações de pessoas, ou esse conjunto de família, igreja, escola, amigos, que a gente coloca aqui na rua, no bairro, juntando tudo que vai formar o caráter dessa pessoa. Como é que essa pessoa vai ser? O que essa pessoa vai aprender? Aí tem um ponto aqui. Você já deve ter ouvido a expressão, tal pessoa é um mau caráter. Essa designação, geralmente, é atribuída à pessoa que apresenta comportamentos maldosos. Essas pessoas são mau caráter. Então, vamos lá. Primeiro, o primeiro ponto, como eu falei, que é a família. Então, o caráter da criança é formado, a princípio, de imediato, pelo ambiente familiar. É através do ambiente familiar que ele vai desenvolver o seu caráter. Se o pai falar a verdade, se a mãe falar a verdade, essa criança ela vai nascer também falando a verdade. Se o pai tem costume de falar mentira, a mãe também tem costume de falar mentira, a tendência é que esta criança também cresça falando mentira. Se há desonestidade,
se não há justiça, então, se não há também moralidade, tipo de linguagem que essa criança vai aprender, a princípio, é dentro de casa. E aí o seu caráter vai formando do que ela aprendeu na sua casa. Aí se essa criança ela participa de uma igreja, então ela vai aprender ali o caráter cristão, que é diferente de um caráter normal. A gente vai falar aqui de caráter cristão. Isso quer dizer que o caráter é ligado a Cristo. O caráter de Cristo, a ética de Cristo. Mas o caráter, de uma forma geral, ele tem a ver com o que é bom, o que é honesto, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é certo. Essas qualidades são pessoas de um bom caráter, pessoas de caráter. Mas já que no seu ambiente familiar não existe, no seu ambiente ali escolar, que vai crescendo, vai para a escola, na rua, se só convive com pessoas de mau caráter, pessoas de mau índole, então a tendência é essa criança ir aprendendo também fazendo essas coisas. Ela irá crescer, irá pegar isso tudo de fora e colocar para dentro e formar o seu caráter. Por isso que é importante, os primeiros passos na família e dali já construir o seu bom caráter. Porque quando ela chegar fora, ela vai saber identificar que tais características ela não comunga na sua casa. Se vê uma pessoa fazendo uma maldade, ela vai dizer, não, lá em casa eu não faço esse tipo de maldade. Então ela vai confrontar com o que ela vê lá fora. Se ela aprendeu dentro de casa, lá fora ela confronta. Mas se ela não aprendeu dentro de casa, ela vai aprender lá fora. Não vai ter com o que confrontar. Alguém chega lá e diz, não, isso aqui é certo, isso aqui é bom fazer. Como ela não tem um parâmetro em casa, diz que eu nunca fiz isso em casa, então se é bom fazer aqui, então eu vou fazer. Mas se ela tem um parâmetro em casa, onde ela viu que em casa ela não faz, então lá ela vai confrontar, não, isso aqui eu não faço em casa. Em casa a gente não age dessa maneira. E aí que a pessoa vai formar este caráter, confrontando o mau caráter, o bom caráter confrontando o mau caráter. Se possível for uma pessoa que irá ensinar. Ok? Aí vamos aqui. Atualmente, por causa da influência das redes sociais, muitas pessoas se preocupam com a sua aparência. Claro que hoje a gente vê muito nas redes sociais diversos tipos de filtros que as pessoas colocam e vendem uma figura onde não condiz com a realidade. E isso tudo nas redes sociais. Nas redes sociais todo mundo é bom, nas redes sociais todo mundo é bonito, nas redes sociais todo mundo é perfeito, mas na vida real não é desse jeito. Nas redes sociais não dá para você perceber muito o caráter da pessoa. Não dá para você sair identificando muito, de uma forma geral, como essa pessoa se comporta, como essa pessoa age. O que ela demonstra ali naquele momento talvez não seja a realidade. O problema ocorre quando a pessoa se preocupa apenas com a aparência. Deus não se impressiona com a aparência humana. Ele vê o coração das pessoas. O coração dos seguidores de Cristo tem que ser um coração reto. O servo de Deus deve andar com integridade, viver a verdade. A honestidade não é uma opção para o cristão, mas ela tem que ter esse caráter essencial. Então, quando a gente fala em rede social, a gente vê figuras, a gente vê sombras, a gente não vê a realidade. E na realidade é que se identifica o caráter da pessoa. Aí muitas pessoas querem demonstrar boas aparências, mas não têm um bom caráter. Aí o que adianta estar com uma pessoa de boa aparência, mas que não demonstra, mas que não faz uso, que não tem um bom caráter, é pessoa de mau caráter, então o convívio não vai ser muito bom.
É uma pessoa de má índole, então o convívio não é muito bom. Então por isso que tem que tomar muito cuidado com as redes sociais. O que essa pessoa vai trazer para você? O que essa pessoa vai agregar de valores na sua vida? Nada. Então, ao contrário, vai estar ensinando o que é errado, vai estar ensinando o que é desonesto, vai estar ensinando o que é mentira. E se essas pessoas que ensinam isso, as outras que ouvem, ver, admiram e recebem essas coisas, então vai estar totalmente longe do caráter cristão que Cristo quer que nós venhamos seguir. Como eu falei aqui da parte desse caráter, existe o caráter cristão que é baseado na Bíblia Sagrada. A ética cristã é baseada na Bíblia Sagrada, no que Jesus nos ensinou. Se eu já sei o que é caráter, o que é ter um bom caráter, que é a pessoa honesta, que é a pessoa verdadeira. E o caráter cristão é tudo aquilo que Cristo nos ensinou para sermos. Quando a Bíblia Sagrada nos ensina sobre o fruto do Espírito, então eu tenho que produzir isso, eu tenho que fazer parte do meu caráter. Amor, bondade, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Então, eu preciso produzir isso, porque isso faz parte do caráter cristão. Isso aqui faz parte das atitudes que o cristão toma, uma atitude de amor, uma atitude de bondade, benignidade. Então, isso tudo tem que fazer parte do caráter cristão. Honestidade. Então, que de muitas vezes, uma pessoa que não é cristão e tem um bom caráter, mas precisa reconhecer que todos nós somos pecadores e todos nós pecamos. Para a gente possuir um caráter cristão, ele tem que ser moldado. Moldado por quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Através da aceitação de Cristo Jesus. Então, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo ele habita dentro de nós e agora molda o nosso caráter. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. O que é que vai se fazer novo? Um novo caminho, um novo pensamento, mudança de comportamento, mudança de pensamento. Nós temos, ou passaremos a ter, depois que aceitamos Jesus, as pessoas passarão a ter, depois que aceitam Jesus, que nós temos, que aceitamos a Cristo, a mente de Cristo. Então, agora não penso mais como eu quero, eu penso como Cristo pensa. Não vivo mais como eu quero, eu vivo como Cristo vive, ou Cristo viveu, ou Cristo quer que eu venha a viver. Então, esse caráter cristão agora tem que fazer parte da minha vida. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Então, essa agora faz parte do caráter cristão. Aqui a gente vai ver características, o segundo tópico do caráter cristão. Uma pessoa de bom caráter é aquela que faz o bem, que cumpre suas obrigações, que faz o que é direito e justo. Ou seja, quem possui e segue valores éticos. Entretanto, mesmo essas pessoas virtuosas podem ter seu comportamento influenciado pela pecaminosidade. 2 Coríntios 25, 2. É como eu falei no início, que o caráter cristão é formado após ali a aceitação de Cristo. Que Cristo veio, Deus perdoa os nossos pecados, somos purificados e vivemos em novidades de vida. Vivemos agora para Cristo, vivemos seguindo o que Cristo nos ordenou, os mandamentos de Cristo. A Bíblia diz que todas as pessoas pecam, o pecado corrompeu a humanidade, isso, todo homem pecou. Romanos 3:23. Pelo homem entrou o pecado do mundo, o pecado passou por todos os homens. E pelo pecado entrou a morte, todos os pecados instituídos estão da presença ou graça de Deus. Por isso, para que alguém totalmente transformado, alguém que é aprovado diante de Deus, cada pessoa precisa entregar-se a Jesus. Já falei sobre isso. Isso é o nascer de novo também. A Bíblia destaca alguns traços distintivos do caráter cristão. Quais são? Humildade, honestidade, pureza, mansidão, verdade,
Então, são características, são traços que eu preciso externar na minha vida, que eu preciso colocar em prática na minha vida. São estes traços. Junto com a bondade e a fé que vocês têm, aqui a gente vê o apóstolo falando, a bondade junta-se ao conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio junta-se a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. Essa devoção junta-se à amizade cristã, e a amizade cristã junte ao amor, segundo Pedro 1, 5 a 7. Para fortalecer o caráter cristão é preciso se consagrar ao Senhor e buscá-lo constantemente. A leitura da palavra, a prática da oração e do jejum, santificação devem ser hábitos constantes. Então, não existe a pessoa com um caráter cristão sem nascer de novo. Porque a aceitação de Cristo é o que vai nos dissociar do pecado. Porque o homem, quando ele aceita Cristo, ele ainda peca, mas não tem prazer em pecar. E não vive na prática do pecado. E a sua busca é incessante pela santificação. Porque é através da santificação que iremos ser moldados. Através da santificação, que é este processo diário, contínuo, constante, a santificação é que vai me afastar das obras da carne e me aproximar do fruto do Espírito. E quais são as obras da carne? A gente já sabe lá em Gálatas. Brigas, porfias, simulações, distinções, então, mentiras, prostituições, lascívias, isso são obras da carne. Que pessoas de mau caráter produzem. Mas o de bom caráter, que tem uma boa índole, ela pratica o caráter cristão, as atitudes cristãs que Cristo nos ensinou. Produção do fruto do Espírito. Andai em amor, como Cristo nos ensinou. Amai uns aos outros, como a ti mesmo. Deus sobre todas as coisas. Então, isso faz parte do caráter cristão. O terceiro tópico, cuidado com as tentações. Precisamos ficar alertas com as tentações. O pecado se apresenta de forma atraente e inocente. Entretanto, o resultado do pecado é mortífero. Ele nos distancia de Deus. A tentação é como uma pedra pequena que, quando a pessoa tropeça, não vê, mas tropeça, cai e se fere. Por isso, aprenda a vigiar e a fugir das tentações. Afastar-se do mal não é sinal de fraqueza, ao contrário, é sinal de prudência. Quem vigia e se afasta de situações que podem levar ao pecado demonstra zelo e compromisso com o Senhor. Então, a tentação, ela vem e a gente precisa estar atentos. Porque cai na tentação todos aqueles que desejam ou que querem cair na tentação. Porque tentado é uma coisa e cair na tentação é outra. Todos nós somos tentados. Mas não somos obrigados a cair na tentação. E para não cair na tentação, precisamos estar vigilantes, orando e vigiando para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, assim o Senhor Jesus nos ensina. E sobre, como eu disse, personalidade é o tipo de pessoa que você é. Dentro da personalidade existe o temperamento. Existe aquele temperamento sanguíneo, que é a pessoa que se mostra prestativo, que está ali sempre levantando, ajudando. O colérico, que é praticamente semelhante, que é um pouquinho assim, racional, é um pouquinho quer ver as coisas sendo feitas. Aí existe o melancólico, existe o fleumático. Então, esses são os tipos de comportamento que eu não vou falar que a lição ela não falou sobre isso. Mas que é bom a gente identificar o tipo de temperamento de cada adolescente. Colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. Aquele mais retraído, que fica mais ali, é mais pensativo, é mais calculista. Então, todo esse tipo de comportamento é bom a gente estar observando ali em cada adolescente. Já é um tema até para se trabalhar esse tema de temperamento. Então, o caráter se forma com o passar do tempo. A personalidade não, da pessoa já nasce com essa personalidade, esse comportamento. Agora, o caráter, ele vem extraído de fora, o que a gente aprende.
E o caráter cristão, onde é que a gente aprende? Na igreja. Ali que a gente aprende o caráter cristão. Como nós devemos seguir a palavra de Deus através da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a todos. Que possamos ter uma boa escola dominical. E que os adolescentes possam aprender muito sobre caráter. E que no final todos possam estar praticando um bom caráter. Pessoas de bom caráter. Para glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Senhor Jesus. Amém.